Então vamos começar a nossa aula de hoje, tá? No domingo passado, nós introduzimos o estudo da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, o que a Bíblia fala que vai acontecer no final dos tempos, tá? Eu afirmei para vocês quais são os meus objetivos com esse estudo, com esse estudo da escatologia, tá? Eu tenho 3 objetivos. O primeiro objetivo é trazer conhecimento bíblico, tá? Para aqueles que não têm, bem como fortalecer, solidificar o conhecimento que vocês já têm, ok? Então, adquirir, fortalecer, solidificar conhecimento bíblico, tá? Segundo objetivo, incutir esperança no coração da igreja, através das maravilhosas promessas e profecias bíblicas que nós vamos estudar, ok? Estas semanas têm sido muito maravilhosas para mim no que diz respeito à esperança. Deus tem enchido meu coração com essas promessas, com esses textos, tá? Terceiro e último objetivo é levar as almas a se renderem a Cristo e também a se consagrarem, a se dedicarem mais a Cristo, ao verem os projetos de Cristo para o futuro. Lá em Hebreus 10, 25 fala: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, então vamos nos dedicar mais ao Senhor. O dia se aproxima, nós estamos às vezes perdendo tempo com as coisas desse mundo. Vamos gastar menos tempo com as coisas desse mundo e mais tempo com as coisas do Senhor. Todo mundo precisa trabalhar, colocar a comida dentro do lar, mas vamos dedicar um pouco mais de tempo para o Senhor na nossa vida, na nossa agenda, ok? Então eu vou adiantar hoje aqui, irmãos, o quadro escatológico geral. O que é isso, tá? Esses são os acontecimentos básicos que a partir de hoje, a qualquer momento, podem tomar lugar, ok? É o que pode acontecer a partir de hoje, nos dias atuais. Então, nós estamos aqui, na era da igreja, tá? O primeiro acontecimento é o arrebatamento da igreja, que a gente chama de um acontecimento iminente, pode acontecer a qualquer momento, ok? O arrebatamento da igreja. Logo após uma tribulação de 7 anos, depois dessa tribulação, Jesus vem, pisa sobre a terra, sobre o Monte das Oliveiras, a segunda vinda de Cristo, e ele estabelece o seu reino milenar. Depois, no final do reino milenar, bem no finalzinho, ele vai estabelecer o trono branco, o juízo final, e vai à eternidade, ok? Então, esse é o quadro básico. Aqui, nós fizemos um banner com um quadro mais detalhado. Então, depois, no outro momento, você pode olhar, você pode tirar uma foto, levar para sua casa, a foto, para você ficar observando, estudando. Ok? Então, é o seguinte, eu achei muito importante começar esse estudo com o livro de Daniel, para mostrar à igreja a soberania de Deus, ok? Nós vimos isso na aula passada, o Tiago até comentou aqui, né, Tiago? Então quer dizer que já estava tudo planejado? Já, porque Deus é soberano, né? Então, o fato de Deus saber antecipadamente e governar completamente as coisas, isso é a soberania de Deus. Deus não somente sabe as coisas por antecedência, mas Ele governa todas essas coisas perfeitamente, né? Então Deus, Ele revela esse projeto para Daniel, né? E Daniel então escreve isso para nós. Então, pro profeta Daniel foi revelado, né, que reinos se sucederiam até que o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo viesse, ou ainda, venha, até que ele venha e seja estabelecido o reino do Senhor Jesus Cristo, que ainda está por vir, ok? Foi isso que nós vimos, nós estudamos, tá? No primeiro sonho, do capítulo 2, tá? 5 reinos são identificados. Então, cada parte da estátua simboliza um reino, ok? No segundo sonho, são 4 animais. Então, 4 reinos são identificados. E eu disse para vocês, se é que vocês lembram,
que aquelas duas partes finais da estátua, na verdade, é um reino só. Que eu falei que é o Império Romano, ok? E quando a gente mescla os dois sonhos, nós entendemos que essas duas partes correspondem a esse quarto animal, que corresponde ao Império Romano, ok? Hoje eu vou apresentar mais uma prova bíblica disso que eu estou falando aqui, tá? Que essas duas partes da estátua e esse quarto animal representam o Império Romano. Hoje eu vou apresentar mais uma prova bíblica disso, tá? Então hoje o assunto é capítulo 9, nós vamos tratar das 70 semanas de Daniel, ok? Antes disso, vamos orar. Querido Deus, agradeço a oportunidade de mais uma vez estudar a Bíblia com a igreja, de estudar as profecias bíblicas, Deus, em especial a profecia das 70 semanas de Daniel. Deus, eu peço a sabedoria do alto céu, do trono do Senhor, Pai, para podermos estudar esse trecho nessa noite, Pai. Fala aos nossos corações, desafia-nos, Deus, através desse texto, confiarmos mais no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, profecia das 70 semanas. Então, abre sua Bíblia comigo em Daniel 9, 24, por favor. Daniel 9, 24. Amém? Daniel capítulo 9, verso 24 a 27, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Versículo 25: sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ok, eu vou dar um contexto para vocês, tá? Para vocês entenderem melhor a profecia. Essa profecia, ela foi dada no ano 539, antes de Cristo, tá? Daniel, profeta Daniel, ele estava estudando o livro do profeta Jeremias, que foi escrito, é lógico, antes dele, né? Então, na época de Daniel, ele já tinha os rolos do profeta Jeremias. Então, ele estava meditando, estudando naqueles rolos, tá? E no texto de Jeremias, nós não vamos ver agora, você pode ver depois na sua casa, capítulo 25, versículo 11, capítulo 29, versículo 10, com total clareza, afirma que o povo de Israel ia ficar preso no cativeiro por 70 anos. 70 anos exatos, ok? Então, Daniel fez as contas. Bom, o povo de Israel, eles foram levados para o cativeiro em 3 etapas. A partir do ano 605, foi quando Daniel foi. Daniel foi um dos primeiros a ir para o cativeiro, né? No ano 605. 605 menos 70
535, tá? De acordo com o método de contagem, daria 536, Horácio, tá? Porque se você considerar o ano de 535 completo, né? Aí fica 71. Então, até o final do 536. Se ele estava no ano 539, faltavam só 4 anos, de 3 a 4 anos. De 3 a 4 anos, para acabar o cativeiro. Faltava muito pouco tempo para acabar o cativeiro. Então ele começou a estudar Jeremias e falou: olha, o nosso tempo de cativeiro está acabando. Falta pouco tempo para a profecia se cumprir, ok? Faltava cerca de 3 a 4 anos. Então, o que acontece? Daniel, ele percebe isso, né? Falta pouco tempo. E ele começa a adorar a Deus através de uma oração. Capítulo 9, quase toda é uma oração. Só no finalzinho aqui que aparece essa profecia, né? Do começo até o verso 19 é uma oração. Daniel ora ao Senhor. Então ele ora a Deus, né? Confessando os pecados do povo, não é? Clamando a misericórdia de Deus sobre a nação, né? E sobre a cidade de Jerusalém. Então a oração de Daniel é maravilhosa. Às vezes, se você tem dificuldade de fazer uma oração, estude as orações bíblicas. A oração de capítulo 9 de Daniel é maravilhosa. Fala, Carlos. O que chamou atenção nessa oração é que o pecado era do povo, né? Mas no versículo 8 lá ele falou assim: ó Senhor, a nós nos pertence um corar de vergonha, não sei o que, né? Esse inclusive, ao Senhor pertence a misericórdia, né? Porque temos pecado. Isso. Então o que chamou atenção nessa oração? É a questão do time, né? O time perdeu, ele também perdeu. Ele foi para o cativeiro, ele foi um dos primeiros a ir para o cativeiro. Né? Quer dizer, ele não foi livre disso. A nação toda foi prejudicada. Então ele ora como nós pecamos. Não individualmente, mas nós como nação estamos em pecado, né? Você está certo, Carlos. Então, interessante que no versículo 19, o versículo 20 diz assim, ó: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado, não é? Versículo 21, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, não é aquele ali, viu gente? É o anjo Gabriel, tá? Que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando e me tocou. Então, irmãos, Daniel ainda nem tinha terminado de orar, ele estava orando ainda. E de repente, Deus mandou a resposta. Ele estava orando. E ele nem tinha terminado a oração. E Deus enviou o anjo para falar com ele, para mostrar a ele uma profecia muito importante, muito especial. Isso aqui é só um detalhe da história, igual o Carlos colocou também um detalhe, né? Como Deus é maravilhoso, né? Para Deus, Ele pode responder a oração a hora que Ele quiser. A gente não precisa nem terminar, não precisa nem fechar a boca, né? E Deus responde a oração, né? Esse é o contexto, tá? A época do ano, o ano em que aconteceu, tá? E o que estava acontecendo naquela época, tá? Agora, a profecia em si, tá? Versículo 25, começa assim. Desculpa, 24, começa assim. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa... Que cidade é essa, irmãos? Jerusalém. Então, presta atenção aqui, irmãos. 70 semanas. A profecia diz respeito a Jerusalém e ao povo de Israel. Tá claro? O primeiro versículo aqui, versículo 24, explica isso. 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre quem? Sobre o teu povo. Quem é o teu povo? Israel. Judeu, o povo de Israel, o povo de Daniel. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre a sua santa cidade. Ok? Jerusalém. Então, a profecia não é sobre o Brasil, não é sobre os Estados Unidos. A profecia é sobre os judeus e a cidade de Jerusalém. Ok? Não tem como trazer isso no sentido figurado. Está claro aqui. Entendeu? As profecias, quando você pega Daniel, eu estou lendo Daniel, Ezequiel, Jeremias. Olha, eu estou lendo Ezequiel agora, fala do templo. Lá fala a medida, os centímetros. A medida não era em centímetros, era em côvados. Mas ele fala exatamente a medida. Como que pode ser figurado? O templo vai ter 48 centímetros. Como que você vai usar isso? Não tem como você falar que essa profecia é sentido figurado. Ok? É literal. Vai acontecer.
Já aconteceu uma parte e ainda tem mais para acontecer. Então, a profecia diz respeito a Jerusalém. Bom, o que diz aí? Logo após isso que eu falei, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Para quê? O que vai acontecer depois dessas 70 semanas? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para... Olha só, essas 3 frases, irmãos, elas dizem respeito ao seguinte, que depois dessas 70 semanas, aqui, quando terminar essas 70 semanas, o problema do pecado será resolvido definitivamente. Essas 3 frases falam sobre pecados. Olha aí, olha. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Então, depois das 70 semanas, o problema do pecado humano terá sido resolvido por completo. Ok? Depois dessa terceira frase, vem mais uma. Qual é? Trazer... Depois dessas 70 semanas, irmãos, haverá um reino de absoluta justiça. A gente está vivendo nesse reino? A justiça eterna? Então, fora de cogitação, esse tempo não chegou ainda. Não chegou ainda, definitivamente. O problema do pecado foi resolvido, irmãos? Não chegou esse tempo ainda. Está claro o texto, está vendo como é claro? Isso, né? Não chegou isso ainda. O que mais depois do reino? Para selar, haverá um tempo em que toda a profecia bíblica será cumprida. Ainda existem profecias bíblicas que não foram cumpridas. Podemos falar profecias até do Novo Testamento, a volta de Jesus não se cumpriu ainda, né? E centenas de outras profecias que ainda não foram cumpridas, inclusive sobre o povo de Israel, né? Então, quando chegar esse tempo, toda a profecia terá sido cumprida, ok? E por último, e para ungir, irmãos, isso diz respeito ao templo. Um novo templo será construído e estará funcionando, ungido, abençoado por Deus. Um novo templo. Nós estamos falando de que povo? Do povo de Israel. Tem templo lá em Israel hoje? Não tem. Não tem templo ainda. Ok? Então, essa época ainda não chegou. Como que é, irmão? Não é aqui de São Paulo, não. Não. Aquele é uma cópia, e para falar a verdade, é uma cópia humilde, né? Apesar de toda a pompa dele, mas o templo de Deus, depois você lê Ezequiel, a partir do capítulo 40, você vai ver que maravilha. Então, depois dessas 70 semanas, isso vai acontecer, ok? Vamos lá. Vamos por parte. Então, eu já disse, ficou claro que ainda não chegou essa época. Nos próximos domingos, à medida que a gente for entrando ali, nós vamos voltar ali agora, a partir do domingo que vem, no arrebatamento, se Deus permitir, tá? À medida que a gente for entrando nos acontecimentos futuros, eu vou falar para vocês dos pontos de vista diferentes sobre escatologia, tá? Eu só vou citar aqui que alguns acham que nós estamos vivendo no milênio, ok? Que a gente está vivendo um reino de paz. Não tem paz, irmãos. É só você ligar a televisão, você ouvir as notícias. E não dá para espiritualizar todas essas questões. A Bíblia fala de coisas literais, não é? Então, eu vou falar mais sobre isso depois. Agora eu vou falar sobre os prazos, tá? Os prazos para o cumprimento dessa profecia. Quando começa e quando termina? Quando começa a contar essas 70 semanas? E o que são essas 70 semanas? Eu vou falar sobre isso. E quando termina, tá? Então, o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, vamos parar aqui, irmãos. Esse é o ponto de partida, tá? É o início. A ordem
para restaurar e edificar Jerusalém. Essa ordem já aconteceu, ela está registrada na Bíblia, tá? Você pode ler Neemias capítulo 2, dos versos 1 a 8. Ali, o copeiro do rei, Neemias, ele pede ao rei Artaxerxes, que era um rei persa, do Império Medo-Persa, ele pede ao rei que o envie à sua terra, porque a cidade estava destruída. Então o rei edita essa ordem e dá nas mãos de Neemias. Então essa ordem foi dada exatamente no dia 14 de março de 445 a.C., tá? Tem registros disso, tá? Depois eu posso mostrar com detalhes para vocês, quem tiver interesse, tá bom? Essa ordem foi dada pelo rei Artaxerxes, tá lá em Neemias 2, 1 a 8. Então esse é o ponto inicial, tá? Diz aí, ó, voltando para o versículo 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Bom, tá. Quem é ungido? O termo ungido é o mesmo termo para Messias. A mesma palavra. O ungido, o Messias, é o Senhor Jesus. Ele também já veio, né? Mas ele foi reconhecido como o Messias? Não, ele foi negado, crucificado. Olha, mas houve um dia, em que algumas pessoas reconheceram ele como Messias. Sabe que dia foi esse? Também, mas antes disso, Carlos, antes disso aconteceu, boa fala, mas antes disso aconteceu. Eu vou ler para vocês, quem quiser pode me acompanhar. Mateus 21, 9, eu vou ler rapidamente, tá? Foi no dia que Jesus entrou em Jerusalém, na entrada triunfal, ok? Mateus 21, versículo 9. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Quem é o filho de Davi, gente? É o Messias. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, né? Eles estavam citando lá o Salmo 118, se eu não estou enganado, né? Eles estavam citando o Salmo: bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, né? E essa mesma referência está em Lucas 19, 38. Lucas 19, 38, é o mesmo episódio. Lucas 19, 38. Dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Então eles estenderam ramos de palmeiras no caminho, né, enquanto Jesus chegava em Jerusalém. Então, nesse dia, algumas pessoas reconheceram ele como Messias. Que dia foi esse? 6 de abril do ano 32 depois de Cristo. E aí vai um cálculo matemático aqui, tá? Para quem gosta de matemática, antes disso, antes do cálculo matemático, o que são as 70 semanas? Bom, o que é a semana para você, Tiago? O que é uma semana? 7 dias, ok? Mas no texto bíblico, o termo hebraico para semana não significa 7 dias, tá? É um conjunto de 7. É esse o termo hebraico para semana. Conjunto de 7. Pode ser 7 dias, pode ser 7 meses, pode ser 7 anos. Um conjunto de 7. No nosso caso, é um conjunto de 7 dias. Mas na palavra hebraica não precisa ser 7 dias, ok? Vai depender do contexto. Se fosse 7 dias, vamos para a matemática. 70 vezes 7 dá 490 dias. Que daria um ano e meio, né? Gente, em um ano e meio não aconteceu praticamente nada. Nada disso, não é? Então não pode ser dias essa palavra.
o que casa melhor com a profecia bíblica? Anos. 70 semanas de anos. Então, 70 vezes 7, 490 anos, né? Mas aqui, ó, voltando para o nosso texto, no versículo 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungida ao príncipe, 7 semanas e 7 mais 62, está faltando uma para 70, certo? Então, ó, são só 69. 69 vezes 7 dá 483. Tá? Se você usar um cálculo muito simples, você vai chegar no cálculo que aquela data até essa data dão exatamente esses 483 anos. Tá? Depois alguém vai me questionar aí. Eu posso explicar para você. Se você dividir em dias, vamos fazer um cálculo simples aqui. Ok? 483 anos, certo? Cada ano tem quantos meses? 12. 5.796 meses, certo? Agora multiplica por 30. Não. 173.880 dias é o intervalo de dias entre aquela data e essa. 173.880 dias é o intervalo de dias. Isso, considerando tudo isso. Os judeus, o ano dos judeus era os meses dos judeus eram meses de 30 dias, meses proféticos, né? Então, continua, né? Os proféticos, né? Então, assim, ó, exatamente, gente, isso é brilhante essa profecia. Exatos 483 anos, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o dia que Jesus entrou em Jerusalém e a multidão gritou: bendito o rei que vem em nome do Senhor, o filho de Davi, hosana ao filho de Davi. Aquele dia completaram os 483 anos, ok? Vamos lá. Então, o texto fala 7 semanas e 62 semanas, tá? Então, eu disse para vocês que 7 vezes 7 são 49, certo? 49 anos. E 62 vezes 7, 434, que dá um total de 483 anos. Diz aí o final do versículo 25: até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, aqui ó, exatamente aqui ó, depois disso, depois desse prazo, depois dessas 62 semanas, o que acontece? Será morto ungido. Eu falei exatamente, vou retirar essa palavra, não é exatamente, aqui fala depois dessas 62 semanas, será morto ungido. O Messias foi morto, ok? Aqui, ó, durante esses primeiros 49 anos, o texto diz aqui, ó: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. A cidade de Jerusalém, ela foi reedificada basicamente nesses primeiros 49 anos. A primeira coisa a ser refeita foi o templo, né? Depois a muralha da cidade, e aí a cidade, né? Então, angustiosa. Após as 62 semanas será morto ungido. Vou parar aqui. Será morto ungido.
e já não estará. E agora, olha só. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Gente, quem destruiu a cidade de Jerusalém depois da morte do Messias? Os romanos. O povo é o Império Romano, certo? Então, ó, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O imperador Tito, ok? Ano 70. A cidade de Jerusalém foi devastada, foi queimada, o templo foi derrubado, né? Mas o versículo diz: o povo de um príncipe que há de vir. O versículo está falando que foi o príncipe que destruiu a cidade? O versículo está falando que é o povo de um príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir faz parte de que povo? Dos romanos. Olha, o povo de um príncipe que há de vir. Então, esse príncipe que há de vir ainda não veio. Ele virá na última semana. O anticristo, que nós vamos ler no versículo seguinte, ok? O anticristo, ele é o príncipe que há de vir. E ele faz parte de que povo? Do Império Romano. Só que ele não veio. Então a Bíblia usa aqui dois tempos, né? Dois tempos. Um tempo futuro de Daniel, né? Que foi o que aconteceu no ano 70. E um tempo muito mais futuro ainda, que ainda nem aconteceu, que é o que vai acontecer na tribulação. Conseguiram entender aqui? O povo de um príncipe que há de vir. Então, gente, está faltando uma semana. Está faltando uma semana aqui, ó. Há um intervalo entre a semana 69 e a semana 70. Há um intervalo. Está faltando uma semana. Esse intervalo aí é a morte de Cristo. Depois da morte de Cristo. Esse intervalo a gente... Esse intervalo. Depois da morte de Cristo. Porque aqui, ó. Aqui, depois da... A semana, Warner, ela termina aqui, ó. Na chegada de Jesus, a semana 69, ela termina na entrada de Jesus em Jerusalém. Ok? Ela termina aqui. Exatamente. Datada. Do ano 445 antes de Cristo até o ano 32 depois de Cristo. Aí depois disso, ele já fala assim, olha, se você presta atenção no versículo 26, ele já não tem um tempo exato, ele simplesmente fala depois das 69 semanas, mas não fala quanto tempo depois. Não, eu fiz essa pergunta, eu ia fazer uma outra, porque eu estudamos semana passada sobre estátua, né? Lá tem um tempo de intervalo. Isso. Já que o senhor falou assim. Só que já está no ano 500 e pouco, né? Isso que eu fiz a pergunta. Tá. Não, eu quero que você entenda o seguinte. Lá a gente estava falando dos impérios. Sim. Então, assim, eu falei do Império Romano e que hoje a gente está vivendo uma época que não tem império reinando, obrigando ninguém a fazer nada. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso que eu falei na semana passada, tá? Agora, aqui, esse intervalo a gente chama de Era da Igreja. Né? Então, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Ainda não é a Era da Igreja completa, mas eu vou falar sobre isso. Segura aí. Então tá faltando uma semana, tá? Tá faltando uma semana. Versículo 27. O final do 26 que eu ainda não falei, né? O príncipe de um povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Desculpa, eu já tinha lido. 27. Ele quem? Esse príncipe que há de vir. O anticristo. Ele fará firme aliança com muitos por... Olha a semana aí, gente, ó. Essa é a semana. Essa é a semana que está faltando. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana.
Na metade da semana, então vou mudar a figura aqui, ó. Agora essa figura representa a última semana, tá? Na metade da semana, A semana inteira, então, ela tem 7 anos. a semana aqui tem 7 anos. Essa é a última semana. Os 7 anos da tribulação, nós vamos falar, tá? Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Gente, então vai voltar a ter sacrifício. Vai voltar a ter. Você vai instalar o tempo que não vai ter. Então, se não tem ainda, é porque não chegou essa época ainda, né? Não chegou a época ainda. Porque ele está falando que vai cortar o sacrifício, vai parar. Vai haver uma peregrinação de todos para Israel. Quem quiser adorar a Deus, tem que ir para Israel. Então, não chegou. Importante falar isso. Está no intervalo ainda, Arthur. Não tem como essa 70ª semana ter acontecido, porque nós não temos sacrifício, né? Não temos tempo, né? Ah, mas o tempo de Deus somos nós. Mas não é isso que o texto está falando, não. Está falando de sacrifício mesmo. Olha, ele vai proibir, falar, a partir de agora, ó, ninguém mais faz sacrifício aqui. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No final da última semana, no finalzinho do versículo fala aí, ó, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O Senhor Jesus Cristo virá, né, e lançará o anticristo no lago de fogo de enxofre. Isso está lá em Apocalipse 19, 20. Tá? Então, o que é que eu quero que vocês compreendam aqui hoje, da nossa lição, tá? Deus é soberano. Ele anunciou os acontecimentos vindouros. Foi da vontade de Deus revelar profecias, explicar a maioria delas para todos nós, né? Então a gente tem que estar com os ouvidos atentos às profecias, tá? Então hoje a gente viu que no final das 70 semanas, 4 coisas vão acontecer, tá? O problema do pecado será resolvido, um reino de justiça eterna será estabelecido, todas as profecias serão cumpridas e o templo voltará a funcionar perfeitamente, tá? Então, nós não estamos nessa época ainda. Essa época não chegou, né? Arthur, vamos lá. A partir da semana que vem, eu vou começar aqui, ó, se Deus permitir, o arrebatamento da igreja. Então, a época que a gente chama de igreja começou em Atos capítulo 2, quando Deus derramou o Espírito Santo. Tá? Quero voltar aqui naquela foto aqui, que eu te falei. Então, entre a semana 69 e 70, há um intervalo de tempo. Né? Por que Deus fez isso? Eu falei no domingo passado que foi por misericórdia. Lembra disso? Porque... Não, é por isso que eu associei aquele intervalo a esse intervalo. Tá, não, são coisas diferentes, tá? Eles às vezes se cruzam, mas são coisas diferentes, tá? Então, aqui nós estamos falando sobre igreja, tá? Aqui nós estamos falando sobre igreja. E aqui nós estamos falando de outro assunto. Não quero que você confunda os assuntos, tá? Então, aqui nós estamos falando de um intervalo que Deus deu. E essa última semana está para chegar. Está para chegar. As profecias vêm se cumprindo. Um a um. Né? Então, o próximo evento, o evento que a gente chama de iminente, que está para acontecer a qualquer momento, pode acontecer agora. Às vezes não vai dar tempo nem eu terminar isso aqui. É o arrebatamento da igreja. Esse é o próximo evento. E é isso que tem que nos preocupar. É para isso que precisamos estar preparados. Isso é o que preocupa a igreja. Tá? O que vem daqui para frente, irmãos, é só para aqueles que ainda não se entregaram a Cristo. Tá? É lógico, até aqui, né? Até aqui o milênio que a gente volta. Né? A gente volta. Então, o período da 70ª semana, que é o período da tribulação, a igreja não vai estar presente. Vou falar mais sobre isso. Tá, sobre a profecia de Daniel. Dúvidas, perguntas, algumas colocações? Nós temos ainda alguns minutos.
Ou seja, depois que você falou, a gente pode concluir que o anticristo já está entre nós provavelmente. Talvez então. Eu não posso concluir isso ainda não, Gabriel. Não, provavelmente, eu falei. Possivelmente. Sim. Não posso Se concluir. acontecesse hoje, ele já estaria. Ah, sim. Mas eu disse que pode acontecer, mas pode demorar mais. Eu não sei o dia. Só o Pai. Isso. Tem plantas próprias já. Já existem plantas. Tem outros indícios, não do chip na mão, tem outras coisas, mas... Hã? Esse negócio que vocês estão falando sobre o chip na mão, você já ouviu falar? Eu vi o e-mail que você me mandou. Então, eu Tá? já vi outros vídeos daquilo, né? Sim. Que falam sobre a marca da cabeça, né? Sim. Então, é uma preparação para isso. Sim, né? embora Warda, e só vai tomar lugar aqui, ó, na tribulação. Isso não vai acontecer antes. Tudo bem. Mas a tecnologia nós já temos. Nós já temos tecnologia para isso. Não, isso só vai se acontecer lá quando o inimigo, a igreja foi arrebatada, Isso. o inimigo ser levantado. Isso. Aí vai. Agora quem está com chip não está mesmo. Isso. Esse chip de hoje não é o chip do Eu Apocalipse. também não sabe fazer chip. Então, mas então se determinar para todo mundo colocar o chip, nós evangélicos vamos colocar. Esse chip de hoje não é nem chip. Peraí. Só um minutinho. Para isso acontecer, a igreja tem que subir, levantar o inimigo, Pessoal, só um minutinho aqui, por favor. Vamos falar todo mundo junto aqui, peraí. Então, só respondendo o Gabriel primeiro. Não posso afirmar nada, tá? Se... O que a gente pode afirmar é o seguinte: os preparativos estão sendo feitos, tá? Esse chip, só respondendo pergunta de chip aí, o Edson falou, tá certo. O chip que existe hoje não é a marca da besta. Por favor, ninguém confunda as coisas, tá? Pode ser um plano, um projeto, né, Maurício? Um projeto. Mas não é. Ninguém. Entendeu? Você pode usar cartão de crédito, assim, por favor, tá? Pague suas dívidas em dia, tá? Isso não é a marca da besta. Eu só estou dizendo isso para vocês, tá? Agora, Mas igual você está falando, não pode afirmar que não é também. o quê? O quê que não é? Que não pode ser usado, que seria vai ser usado. Não, isso pode ser um protótipo, guarda. Eu estou dizendo o seguinte: quem está lá hoje não é o chip da besta ainda. Não é. Por quê? Porque isso só vai tomar lugar na tribulação. Isso, só durante a tribulação. Tá? Então, se caso, só para concluir, determinou hoje, não tem cartão de crédito mais, igual o senhor falou, vamos pagar as contas em dia, todo mundo vai ter que pôr o chip. Pode? Pode. Opa, aqui ó. Você não vai passar por esse problema que está lá, que está escrito lá em Apocalipse. Se você se entregou a Cristo, se você nasceu de novo, quando estabelecer essa ordem, essa obrigatoriedade, a igreja está no céu. A igreja estará no céu. A igreja não estará. Só ter medo desse Mas tem que lembrar que não é o chip, é a marca. A imagem vai dar satisfação. Bem lembrado, velho. A Bíblia não fala sobre chip, tá, gente? Agora, uma coisa que eu estava observando durante sua fala aí é bom, eu creio que quem está aqui esforça para poder vir nas outras escolas dominical, porque é um fator muito importante sobre a questão dessa última semana. Algumas denominações não teve essa semana. E a igreja não extrapolar disso. Então é importante. Por que é importante as outras aulas? É por causa disso. Isso. Se daqui para frente nós vamos começar a conhecer sobre essa semana que era importante para nós entendermos. Inclusive, Maurício, é bem você falar isso, porque isso talvez o Ardo escutou isso de algum outro lugar. Alguns grupos defendem que a gente já está vivendo um milênio. Porque eles consideram essa semana. Ou alguns grupos, presta atenção, defendem que a igreja vai passar pela tribulação. Vai ser arrebatada no meio da tribulação, ou no fim da tribulação. Então nós temos que nos ater ao que a Bíblia diz, tá? Mas para mim é claro, não tem Isso. Só que o que eu quis dizer é o seguinte, quer dizer, o gancho que o Gabriel falou, vamos imaginar, então vamos fazer uma conjectura, que o arrebatamento vai acontecer hoje. O Donald Trump pode ser o cara que vai dominar. Um exemplo, ele já existe. É isso que eu falei. Mas não pode. Mas não pode. Depois eu vou te provar por que não pode. A Bíblia fala. Eu falei, mas pode ser qualquer um. É verdade, sim. Pode ser um judeu Agora, tem alguns amigos que a gente conversa, isso aí foi até um assunto que a gente conversa muito,
entendeu? Jogando algumas ideias, vai ter algumas isso, que não vai deixar os membros da igreja deles entrar nessa não vai. Então hoje a determinação da nossa denominação hoje, o nosso pastor está, né, pela palavra que não tem. Nós estamos estudando a Bíblia, entendeu? Não é, eu não tenho autoridade para falar nada, é a palavra de Deus. O pastor está pregando na palavra. Isso. Né? Mas que vai ter algumas igrejas que vai ser proibido isso. Isso. Isso sim, estou escutando, é igual o meu tio falou. É só um zum, nada vai ser. Você queria falar alguma coisa, irmão? A questão Você levantou a mão. É restauração total. Até o boi pastando com o leão e não vai comer capim. Isso não está acontecendo agora. A criança vai botar a mão na toca da cobra e não vai acontecer nenhum mal. Eu entender ela, literalmente, de um milênio é restauração de tudo. Então o leão vai estar lá tabaquinho, comendo capim. O milênio diz que a pessoa que morrer mais jovem vai morrer com 100 anos. Mais jovem. Então não está passando. E além do que, Cada você vez tem seu filho quem é de nós não está aqui. Então, nós temos que ensinar as pessoas que quando há arrebatamento, nós somos embora. Irmão. Quem está aqui que realmente não existe. Amém. É um pouco complicado de entender. Amém. Irmãos, só que eu quero o seguinte. Tiago, peraí. Eu peço vocês, igual o Maurício falou, fazer a propaganda. Não falta, os falta com calma. Tá. Só que é o seguinte, vocês estão adiantando as lições. Ok? Vocês têm que ficar em Daniel 9 por enquanto. Porque eu ainda vou falar sobre isso aí. Ok? Beleza. Tranquilo. Alguém falou assim? Já tem tecnologia Claro. suficiente. Tem. Para fazer qualquer coisa. Olha, irmãos. A partir do ano, presta atenção. A partir do ano de você chamou o pessoal lá, Horácio? Obrigado. A partir do ano de 1948, o povo de Israel retornou à sua terra. Eles ficaram mais de 1900 anos sem terra. Eles estão retornando ainda. Isso é profecia bíblica sendo cumprida, né? E tem profecias bíblicas nos profetas maiores, Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel, que falam da sequência dos acontecimentos. A sequência é: o povo de Israel volta e depois disso acontece o restante da escatologia, a 70ª semana. Então está prestes a acontecer? Tá, porque Israel já voltou, né? E eles estão ali. Existe projeto. Então, assim, as coisas estão para acontecer. Agora, eu posso afirmar? Não posso. Eu não posso afirmar nada. Entendeu? Eu posso até acreditar, mas eu não posso afirmar para vocês. Ok? O recado é: você está preparado para você não iniciar Isso. a 70ª. É o que vocês têm. A igreja tem que preocupar o seguinte: todo mundo convertido a Cristo e santificando suas vidas para o Senhor. O resto é céu, é bodas do Cordeiro. Olha lá, ó, lá em cima, lá, ó, o anelzinho lá, ó. Nós vamos estar com Cristo, irmãos. Está com Cristo, amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela sua santa palavra. Obrigado porque foi um tempo desafiador. Sei que teve muitas coisas difíceis. Deus talvez ainda tem dúvidas, mesmo do que nós falamos de Daniel. É um texto muito, muito pesado, Deus. Mas obrigado por aquilo que o Senhor já nos deu a capacidade de compreender, Deus. Obrigado porque 69 semanas já foram claramente, exatamente cumpridas. Todos aqueles 173.880 dias se cumpriram, Pai. E agora esperamos a última semana. E antes disso, querido Deus, o Senhor nos levará para o céu. Então, querido Deus, obrigado pela revelação bíblica, pela profecia que o Senhor nos deixou. Ensina-nos a confiarmos na Tua palavra, a nos agarrarmos nela, Pai. Em nome de Jesus. Amém.